que esse assunto é importante sim, e na verdade nós estamos aqui hoje reunidas para falar de um assunto que é tabu. Ainda é tabu falar de menstruação, falar de ciclo menstrual, principalmente falar de sangue, né? Quando a gente fala de sangue menstrual, uau, quantas memórias, conscientes ou inconscientes, quantos gatilhos são disparados em nós que muitas vezes a gente nem percebe. Então eu quero começar falando para vocês o seguinte, né? Por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente fala tanto, né? Tem tantos assuntos do universo feminino sendo falados, né? Está se falando muito nas mídias sociais, nas redes, sobre polarização das relações. Eu também tenho trazido esse assunto, né? Sobre energia masculina, feminina. Muito tem se falado sobre aborto, muito tem se falado sobre equidade de gênero, né? Entre homens e mulheres, enfim. Muitos assuntos estão sendo muito debatidos e discutidos e pouco se fala ainda sobre menstruação. Então a gente percebe o quanto esse assunto, sim, mulheres, ainda é tabu. E aí eu trouxe para vocês dados, né? Porque diante fatos, não há discussão, né? Então, para a gente ter uma ideia de como a gente ainda está distante dos nossos corpos, né? De como ainda o autoconhecimento, a gente fala tanto disso, mas o quanto a gente precisa, o quanto ainda falta informação. Teve uma pesquisa, tá? Uma pesquisa recente feita com mais de 2.000 mulheres em 5 países diferentes. Uma pesquisa feita entre mulheres jovens, entre 14 e 24 anos. E quase 60% delas, 54% delas, para ser mais exata, pasmem, tinham pouquíssimas informações sobre a menarca, sobre o primeiro sangue, sobre a primeira menstruação. A menarca é o rito de passagem, é o evento na vida de uma mulher super importante que muitas vezes a gente atravessa, a gente atropela, a gente traz ele regado de conceitos, pré-julgamentos e preconceitos e concepções negativas, que é super importante, que é o primeiro sangue de uma mulher. Então essa pesquisa, com mais de 2.000 mulheres nessa faixa etária de 14 a 24 anos, em 5 países diferentes, mostrou que 54% delas não tem informação nenhuma, ou tem pouquíssimas informações. O que isso significa? Que a gente não fala sobre isso. Ainda, ok? 2023, quase 2024, tantos assuntos sendo falados, mas muito pouco se fala, muito pouca informação tem sobre a menstruação. E aí, consequentemente, muito pouca informação tem sobre o corpo feminino, a ciclicidade feminina, a fisiologia, a biologia da mulher, consequentemente sobre as emoções daquela mulher, sobre a sexualidade daquela mulher. Sim, porque falar sobre menstruação é falar de uma etapa da vida sexual da mulher. A gente desconecta as coisas, mas é a mesma coisa. Então, mulher, falar do teu sangue menstrual, conversar sobre a sua menstruação, ter informação sobre o seu ciclo, se apoderar dele ou excluir ele, você está fazendo a mesma coisa com a tua sexualidade. Porque isso faz parte, é uma etapa muito importante da tua vida sexual. Assim como o parto faz parte da sexualidade feminina, a amamentação faz parte da sexualidade feminina, a menopausa, que ninguém quer falar, ninguém quer viver, também faz parte da sexualidade feminina. Faz parte desse adultecer, a menarca, a primeira menstruação, a primeira relação sexual, todos são ritos de passagem da vida de uma mulher. Todos esses momentos que eu tô falando para vocês são etapas de uma vida cíclica, de uma vida que
ela passa por momentos, a gente tem ritos de passagem, a gente deixa de ser aquela que a gente era para se tornar uma nova versão, para viver uma nova fase. Então, olha que importante, né? Essas mulheres desses 5 países terem pouquíssimas informações sobre a menarca. Então, a primeira menstruação, quando desce o sangue de uma mulher, é que a gente fala que ela se torna uma mulher. Não só porque ela pode gerar uma vida, ela pode engravidar, mas porque todo o sistema dela, fisiológico, biológico, reprodutivo, hormonal, floresce, desperta. Então aquela mulher, ela começa a adentrar a fase adulta da vida. E olha que simbolismo, olha que importante, né? E muitas vezes a gente ignora. E foi tão incrível, a gente fez aqui há poucos dias, juntas, um ritual super poderoso. Mais de 2.000 mulheres fizeram, eu tô super feliz. Acho que já passou de 2.100, 2.200 mulheres que fizeram o ritual do equinócio da primavera comigo. E esse ritual que eu conduzi, que foi todinho canalizado ali para vocês, eu tinha uma ideia do que ia ser, né? Mas foi super canalizado. Veio para mim muito uma reconsagração desse primeiro momento da menarca. E foi o que a gente fez nesse ritual. Quem realizou, quem estava, viu a potência, a importância, quantas curas, quantas mensagens eu recebi, quanto choro, quanta limpeza, quanto processo de estar com as ancestrais numa meditação guiada, ressignificando a primeira menstruação. A gente viver aquilo que deveria ter sido, como deveria ter sido. E foi como foi, né? É importante falar desse processo, é importante dividir, é importante lembrar como foi a chegada do meu sangue, como é que foi que a minha família, eu, minha mãe, as mulheres que conviviam comigo, como é que a gente recebeu minha primeira lua, meu primeiro sangue, a minha menarca. Como que as mulheres da minha família receberam? Provavelmente não foi muito diferente do que foi para elas, né? Muito provavelmente algo escondido, que trouxe muita vergonha, que trouxe medo, timidez, que trouxe um incômodo. E mais do que isso, né? Que foi desenvolvendo uma série de outras coisas que, gente, estão nos dados de pesquisas, tá? É fato. 60% das brasileiras se sentem sujas quando estão menstruadas. Tem nojo do sangue menstrual. Nojo da menstruação. 40% num contexto global. Então, olha o quanto a gente ainda está desempoderada. A gente acha, né? Tem a ideia de um empoderamento, aquela mulher que vai à luta, guerreira, trabalha, faz, acontece, produtiva. Isso também é maravilhoso. Mas não é só isso, gente. Uma mulher verdadeiramente empoderada é uma mulher que ela tá bem com ela mesma, ela aceita o próprio corpo, ela é dona da própria sexualidade, ela se conhece. E não tem como fazer isso nesse lugar onde eu excluo a minha menstruação, onde eu não olho com bons olhos, onde eu não sei lidar, onde eu tenho nojo e muitas vezes evito a minha menstruação, bloqueio a minha menstruação, achando que usar um DIU, um Mirena ou tomar anticoncepcional é a única solução que existe, porque eu não quero sentir. Porque eu não quero viver a minha sexualidade. E aí eu vou dizer para vocês, quem não sente dor, não tá preparada para lidar com a dor, seja física e emocional, né? E entender o que essa dor tá trazendo, qual é o significado, o que eu preciso olhar, que ficou lá atrás, que tá bloqueado, preso no meu corpo, quais são as memórias que estão me trazendo dor desse feminino ferido. Porque se eu não sei lidar com a dor, se eu calo meu corpo, eu também não vou estar apta nem aberta a lidar com o prazer. Quando eu não sinto, eu me fecho para sentir, eu não sinto nada. Então é isso que a gente tem que entender. Eu sei que muitas vezes esse caminho de se reconectar com o sangue menstrual, com a menstruação, com a ciclicidade, né, com voltar a menstruar, com entender e fazer as suas escolhas com consciência, muitas vezes não é fácil. É desafiador, mas os benefícios são muitos.
tá? Então, gente, olha só, 40% das mulheres, 40% se sentem inseguras, desconfortáveis e pouco atraentes quando estão menstruadas. Por quê? Me conta aqui como é que você se sente. Eu quero saber a verdade. Como é que você se sente? Talvez você já me acompanhe há um tempo, esteja conseguindo ressignificar isso, já esteja numa outra etapa do processo. Talvez você seja minha aluna e já esteja adorando, amando, se conectando com o teu ciclo, com a tua menstruação, ou mesmo tomando anticoncepcional e usando Mirena, tenha conseguido ressignificar essa relação com o teu corpo, com a tua sexualidade. Mas eu quero que vocês aqui que contem, que estão aqui na live, contem pra mim. Como você se sente quando você está menstruada? Você se sente poderosa? Vulnerável, talvez? Mas você sente que você está num momento de poder? Você sente que você está num momento de conexão ou não? Você se sente suja? Você tem nojo? Como é que você lida com o teu sangue menstrual? Você consegue olhar, pegar? Coletar seu sangue? Me conta, alguma vez você já plantou a lua, que é o ritual simbólico de entregar o teu sangue menstrual à terra, numa reconexão, num momento de gratidão pela tua fertilidade? Para mim, estar sentindo meu sangue fluindo, me sinto plena. O sangue que flui é emoção que flui, é fertilidade que jorra do meio das tuas pernas. É isso. Depois de te acompanhar, eu decidi parar o meu anticoncepcional que tomo há 20 anos. Seja bem-vinda de volta à vida. Eu não estou menstruando, mas porque estou na menopausa, mas me sentia poderosa, meio como um bicho no cio, a mulher selvagem, né? Vem muitos arquétipos. Hoje eu me sinto mais conectada, mais intuitiva, já plantei a lua algumas vezes. Hoje eu tô no último dia da menstruação, ontem eu plantei a lua, eu fico tão feliz. Eu ficava irritada, pois sempre foi um grande fluxo, né? Vários dias e bastante, mas agora, pouco antes de te conhecer, eu passei a ter mais amor pela minha menstruação e aí você chegou, estou muito feliz, que bom. Por muito tempo foi sofrido, doloroso usar absorvente tradicional e ter que fazer atividades do dia a dia, era terrível. Depois de te acompanhar, comecei a ressignificar. Hoje espero ansiosamente a menstruação, eu também. Eu espero ansiosamente a minha menstruação. E eu olho porque assim, eu sei que eu vou entrar na menopausa. Muito em breve, né? Talvez, não sei quando. Então eu vivo, gente, olha, até me emociona. Eu fico emocionada, porque isso transformou a minha vida. Voltar a entrar em contato com o meu sangue transformou a minha vida. Olhar para o meu sangue e enxergar a minha fertilidade, a minha potência, a minha capacidade de gerar vida, bebês, projetos e entender que aquilo era o meu sangue sagrado, meu líquido sagrado, que através daquilo que saía da minha ioni, da minha vagina todo mês, eu podia sim colocar as minhas intenções de cura, de transformação. Eu me emociono muito, muito, gente. Eu vou tirar meu útero e já estou com saudades de lunar, sim. E assim, muito importante, mulheres que não têm útero, que vão tirar o útero ou já tiraram o útero, estarem aqui, estarem sempre se conectando com a energia feminina. Eu sempre falo para vocês, o útero é o centro de poder feminino, é a morada da alma feminina, é a nossa grande matriz, sabe, a caixa preta que tem todas as informações. A gente se conecta com a nossa herança ancestral, com a nossa herança espiritual, com a nossa sexualidade, de todas aquelas mulheres que caminharam antes de nós. Então, assim,
se conectar com a memória desse órgão é muito importante. E mesmo quem não tem útero ou vai tirar o útero, é muito importante ritualizar, tá? Porque é um rito de passagem, é um luto. É muito importante não passar por cima disso, sabe? Muitas vezes a gente liga no automático e fala: ah, Dani, se tirei o útero, isso não significa nada. Isso significa muito. E você encontrar um novo lugar onde a tua essência possa encontrar a morada, né? Porque se é o lugar da morada, se é esse lugar, esse templo sagrado, né? E eu retiro, eu tenho a memória energética. Então eu trabalho essa memória energética e eu encontro um outro lugar no meu corpo que só você vai saber para ter essa morada da alma e da essência feminina, né? Que pode sim ser a sua yoni, que pode ser o seu seio, que pode ser seu coração, né? É um lugar muito intuitivo, ok? Mas a gente ativa a memória desse órgão. Isso é muito importante. Nevenka, como é possível reverter naturalmente a menopausa por algum tempo que seja? Eu preciso fazer esse movimento. Você sabe como? Olha, muitas vezes é difícil dizer sobre reverter a menopausa, né? É um processo natural que faz parte da nossa vida sexual, que vai chegar para todas. Mas muitas vezes o que eu vejo é que essa menopausa ela chega precoce. Por quê? Porque a gente entra num estado emocional em que a gente não vive a nossa ciclicidade, a gente não quer parar. E muitas vezes quando mulheres retomam esse contato, né, que eu ensino aqui, que eu ensino através do meu curso Cíclica, retomam o contato com o corpo, com os ciclos, com a sexualidade, muitas delas voltam a menstruar. Quando elas retomam a conexão com a lua, porque você tem uma lua interna, você vive as 4 fases, as 4 estações, os 4 elementos. Quando a gente retoma isso com intenção e consciência, muitas vezes elas voltam a menstruar por mais um tempo. E é lindo, porque aí elas me contam que elas conseguiram plantar a lua, que foi possível antes da menopausa ancorar mesmo. Porque a gente fica num período de perimenopausa, que pode durar até 10 anos, é um período que é uma fase meio feiticeira da vida da mulher, em que a menstruação vem, falha, né? A gente fica nesse período meio que o corpo aprendendo como entrar nessa anciã mesmo, neste corpo oráculo, templo, que aí a gente entra numa fase de sabedoria espiritual da mulher. É um outro momento, tá? Mas é possível sim se reconectar e talvez você consiga ainda menstruar algumas vezes e receber a sua lua, tá? Gente, mas é muito importante a gente ter consciência disso, sabe? E que esses números, esses dados que eu trouxe hoje mostrem pra gente o quanto esse assunto ainda é tabu, o quanto esse assunto ainda precisa ser falado. Menarca, menstruação, ciclicidade, né? E por que nós somos assim? O que aconteceu? Sempre foi assim? Vocês sabem disso? Por que as mulheres sofrem tanto? Por que as mulheres têm nojo do próprio sangue, da menstruação, do próprio corpo? O que aconteceu historicamente? A gente tem que olhar lá atrás. A gente tem que buscar as nossas origens. O que aconteceu? Sim, você tem uma família de origem, você tem uma história da tua linhagem matriarcal, que tem uma memória do que é ser mulher, da tua identidade feminina, do sangue menstrual, de todas essas informações. Mas antes disso, se a gente olhar as civilizações antigas, como era? Como era? Quando a gente fala das civilizações mais antigas, gente, quando a gente olha lá atrás, mais de 6, 7 mil anos atrás, a gente vai estudar civilizações que eram matriarcais, que eram matrifocais, que eram focadas no feminino. Tanto que se a gente vai para museu, se a gente vai estudar toda essa época, né? A gente percebe que é sempre uma figura feminina, né? Que é aquela grande mãe, que é aquela figura arredondada, com quadril, com seios fartos, porque a mulher era tida como o centro da espiritualidade. A mulher ela era muito conectada com a natureza. Então, o ser humano olhava para a mulher, percebia aquele ser que menstruava, sangrava sem sentir dor, sem se cortar. É o único sangue que vem sem nenhum sacrifício.
O sacrifício é o da própria alma, é uma parte nossa que morre para que uma nova possa renascer. Então tem um simbolismo, né, mágico na mulher, e isso era tido como uma coisa muito extraordinária. Era visto com bons olhos. Então, como não existia luz elétrica, não tinha eletricidade, não tinha internet, não tinha nada dessa coisa da vida moderna, né? Era uma vida mais calma, mais tranquila, no campo, agricultura, né? Eram pessoas que viviam, enfim, de uma outra forma, era uma outra época. O que acontecia? Conta-se, né? Fala-se que historicamente, essas mulheres menstruavam na lua nova. Então, a luz da lua influenciava essas mulheres, né? A vida hormonal dessas mulheres. E elas costumavam menstruar juntas, sempre na lua nova, ou seja, na lua escura, na ausência de luz, acontecia alguma mudança no sistema hormonal dessas mulheres que elas menstruavam todas juntas. Né? Muito lindo isso, a gente imaginar essa possibilidade, né, de todas irmos para uma tenda vermelha. Tem o livro, tem o filme Tenda Vermelha, leiam o livro, assistam o filme, é lindo. E traz muito dessa herança de como era antes, né? Então era uma coisa sagrada, era lindo, a mulher era algo que gerava vida, então a mulher ela tinha poderes. Ela que dizia para onde atribuía, não ia, o que ia se fazer, o que ia acontecer depois do tempo de lua. Então, o momento de menstruação da mulher era o momento em que ela se conectava com a terra. Ela virava uma só com a terra, porque ela sangrava direto na terra. E era um momento considerado de muita sabedoria, de muita visão, de muita intuição. A mulher gerava bebês, né? Olha que poder! Então a mulher era o centro da espiritualidade, da sabedoria, né? E aí com o patriarcado, com as religiões judaico-cristãs, eu já trouxe muitas vezes essas informações aqui, né? Foi mudando. Historicamente a mulher ela foi ganhando um outro lugar, né? E aí tiveram muitas coisas que a gente sabe, muitas coisas na história da humanidade que levaram a mulher para uma subjugação, para um ostracismo, onde a mulher foi oprimida, reprimida. A gente sabe de tudo isso, né? E aí a mulher começou a ser mal vista. Então houve uma dominação em relação à mulher. Então aquilo que era visto como poder foi começar a ser como ela está suja, impura, tem que ficar em casa, tem que se lavar, não pode isso, não pode aquilo, né? Em algumas religiões, a mulher menstruada, enluarada, ela não pode entrar num templo, ela não pode pegar num livro sagrado, porque ela é considerada impura. Olha isso. Vamos começar a pensar em toda essa simbologia, em tudo que isso significa, tá? E eu não tô aqui falando, ai, que saudade de outro tempo, ou ai, que droga o patriarcado. Nada disso, gente. Eu tô falando de história, de coisas que aconteceram pra gente observar. Da onde vêm as nossas ancestrais? As mais antigas vêm dessa origem que a gente resgata. Por isso que eu falo pra vocês, tá tudo aí, você só precisa despertar. Mas as mais recentes, elas também são filhas de um patriarcado, elas também sofreram, né? E aí a gente teve toda uma conquista com a chegada do anticoncepcional. Uau, agora a mulher ela controla o ciclo, ela não engravida, ela escolhe se ela quer engravidar ou não. E sim, isso trouxe uma série de benefícios e uma série de conquistas que ninguém está aqui falando mal disso ou discutindo isso. Mas ao mesmo tempo trouxe também uma desconexão com o corpo, com o ciclo, com o ritmo interno, e ao mesmo tempo também trouxe uma série de consequências, né? Porque eu sei, eu estou falando disso porque eu também cometi esses erros, porque eu também fiz escolhas na minha vida e eu também paguei o preço por todas elas, tá? Então, historicamente, o sangue era considerado sagrado, em rituais, em tudo que se fazia, se usava o sangue, né, da mulher para a fertilidade, para atrair fertilidade, para se abrir os caminhos. Isso é muito falado, né? Isso a gente pode estudar, isso a gente pode buscar. E aí depois isso mudou,
Isso mudou, sim, vieram muitas conquistas, sim, mas também vieram muitas consequências dessas novas tecnologias, dessas novas... Então, o anticoncepcional trouxe, sim, uma liberdade, uma autonomia, um poder de escolha, mas que ao mesmo tempo trouxe consequências. E o que eu quero que a gente faça é pense nas escolhas que a gente faz. Então, ok, se você toma anticoncepcional, se você usa DIU, você também é bem-vinda aqui, né? O meu curso Cíclica também é para você, para que está na menopausa, que toma anticoncepcional, que usa Mirena. Eu sei, eu estou falando isso porque eu também usei por muito tempo. Então, gente, eu entendo que todas essas dificuldades que nós temos, quais são as maiores dificuldades das mulheres hoje? Estar no feminino, parar, pausar, entender que ela não é a mesma todo dia, que ela não vai funcionar como um homem. A gente precisou funcionar como eles para conseguir lugares, para conseguir uma igualdade, para ganhar um espaço, para ganhar voz no mundo. Teve todo esse momento, existiu tudo isso historicamente, ok? Só que nós não funcionamos da mesma forma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Eu querer ser CEO de uma empresa, eu querer ter um mega cargo, ter uma vida, uma carreira profissional brilhante, bem-sucedida, etc., não dá para isso custar a minha saúde ou o meu corpo. Eu tenho que entender que eu posso sim ser o que eu quiser, mas eu funciono de uma outra forma. A minha dinâmica é outra. A minha harmonia é cíclica. Então, todas essas dificuldades que vêm hoje e que eu percebo mulheres tendo TPMs extremamente severas, muita dor, muita cólica, crises de ansiedade, cheias de mulheres, lotado, gente, lotado de mulheres com depressão. Depressão e ansiedade, dentro dessas pesquisas, são os sintomas mais comuns e mais recorrentes na mulher moderna. Depressão e ansiedade. E sim, podem ter muitas causas, pode sim ter uma causa hormonal, né, fisiológica, biológica, mas gente, é óbvio que isso tem a ver com o meio que você está inserida, é óbvio que isso tem a ver com a maneira que você vive, com as escolhas que você faz, e é óbvio que isso tem uma causa emocional. Sim, pode ser genético, pode ser uma herança, você pode ter uma predisposição, isso pode sim estar vinculado com as tuas relações, com algo que aconteceu na sua vida. Mas isso está totalmente vinculado com a maneira que você lida consigo mesma, com as tuas escolhas e com as tuas questões. Então, hoje eu vejo tanta dificuldade, tantas dores, tantos sintomas, patologias femininas, miomas, ovário policístico, endometriose, candidíase, cistite, mulheres com muitos problemas e dificuldades para gestar, para engravidar. Eu tô falando de sintomas físicos, tá? Sem falar dos sintomas e questões emocionais, mulheres com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mulheres com dificuldade, muitas questões com baixa libido, com baixa estima, né, com a autoestima lá no pé, com falta de confiança, que não conseguem colocar sua voz no mundo, mulheres que não são plenas sexualmente, que estão longe de viver a sexualidade como ela merece, mulheres que não se sentem merecedoras, mulheres que se sentem impostoras, que elas sentem que elas são uma mentira, que elas são uma farsa, que elas estão inseguras, perdidas, não se encontram em nada, em lugar nenhum, porque ela não se encontra com ela mesma. Então, gente, todas essas dificuldades, elas estão sim profundamente vinculadas com a maneira que você lida com o teu corpo, com a tua menstruação, com o teu sangue menstrual, com o teu ciclo, com o seu ritmo interno, com a tua sexualidade, porque é tudo uma coisa só. A tua saúde física também é a tua saúde emocional.
e entender que você funciona de uma forma diferente. Isso é autoconhecimento, você é cíclica. E aí quando você entende que, uau, a maneira que eu lido com o meu sangue menstrual, a maneira que eu lido com a minha menstruação é a maneira que eu lido com o meu corpo, é a maneira que eu lido comigo mesma, com a minha sexualidade. E isso, consequentemente, dá o tom da maneira que eu lido com todas as outras pessoas, com as minhas relações. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu vi que vocês estão escrevendo. Eu vou deixar para responder as perguntas de vocês no final, tá bom? Senão eu perco o raciocínio aqui. Presta atenção no que eu vou falar agora. Anota o que eu vou falar agora, porque é muito importante. A sua menstruação é uma etapa importantíssima da tua sexualidade. Sim, a menstruação é uma etapa muito importante da sexualidade feminina. Se você não conhece seu corpo, se você não sabe como ele funciona, se você não conhece a sua menstruação, seu sangue, seus ciclos, não tem como você ser plena sexualmente. E isso é um fato. Ponto. Se você não tem autonomia, se você não é dona do seu próprio corpo, se você não conhece o seu ciclo, não tem como você ser uma mulher orgástica. Como você vai ser uma mulher orgástica? Dando o teu prazer, dando a responsabilidade da tua sexualidade do teu corpo na mão do outro? Furada. Entende? Quando eu falo que são etapas, ritos de passagem da vida sexual da mulher, essa sexualidade que vai evoluindo, são etapas. Primeira menarca, primeira relação menstrual, primeira relação sexual, primeiro beijo, né? As mudanças, o sair de casa, o primeiro emprego, o mudar de emprego, tudo isso são ritos de passagem. Gestar, se você teve uma gestação, né? Amamentar, parir, são etapas da vida sexual da mulher que vão trazendo você para essa adulta que foca na solução e não fica presa nos conflitos, presa buscando aliados para continuar nos conflitos. Porque quando a gente tá no mimimi, quando a gente tá ou na vítima, pobrezinha, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, ai meu Deus, minha vida é uma droga, quando a gente tá nessa reclamação, nessa procrastinação, a gente tá sem força. E quando a gente tá ou na raiva agressiva, que é o outro lado do feminino ferido, na raiva, né, no masculino, com raiva do mundo, odeio ser mulher, que ódio da minha menstruação, ou que nojo, ou quando eu tô nesse lugar colocando a culpa no outro, né, com raiva do mundo, com ódio do mundo, eu tô excluindo o meu feminino, eu tô excluindo as pessoas, eu também tô num lugar de dor, ok? São lados diferentes da mesma moeda, de um feminino ferido. Então, a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, o autoamor vai fazendo você fazer esse caminho de volta para casa e olhar para tudo isso e entender que tudo isso faz parte da tua sexualidade. E a tua sexualidade é aquilo que secciona, que te separa da tua família de origem. Quando eu falo separar, é ir para a adulta, ir para a vida com autonomia, ser dona, né? Ter a sua própria família, tua vida. Entende? Eu não estou falando que a gente corta o vínculo, não é isso. A gente precisa cortar o cordão umbilical, né? Não dá para ficar ali preso, senão a gente não vai para a vida. É isso que acontece com a maioria de nós. A gente está repetindo as mesmas dores, os mesmos traumas, ou querendo salvar os pais, ou ainda julgando, reclamando, esperando algo deles, do que não me deram, do que fizeram comigo. A sua história pode ser muito triste. E eu vejo você, eu vejo a tua história. A história das mulheres da tua família pode ser de muita dor. Pode ser que dentro desse sangue menstrual, dessa menstruação, que na verdade, gente, sangue representa o quê? O que é sangue, gente? Sangue é vida.
é vida, é tua fertilidade. Você tem que tomar posse disso. E a gente conecta isso aqui, a dor, a machucado, a ferida, a morte. Então é ressignificar. Então talvez a história das mulheres da tua família, da tua linhagem, seja assim de muita dor, de um lugar que é ruim ser mulher. Muitas mulheres, talvez na tua família, desejaram ter filhos homens, né? O famoso varão. Por quê? Porque era um cara que ia poder estudar, ia pra vida, ia poder ter escolha, ia poder casar com quem queria, né? E porque era valorizado o filho homem, durante muito tempo foi assim. Né? Porque era um problema, porque mulher engravida, porque mulher não pode fazer nada, porque mulher não podia estudar, porque mulher até então não votava, não lia, não entende, gente? A gente vem desse lugar, isso está muito perto. Então, tudo isso foi trazendo um inconsciente coletivo de que menstruar é um problema, menstruar é ruim. E essas mulheres, óbvio, gente, oprimidas, enclausuradas, caladas, sem direito a nada, que saco, né? Que saco ser mulher, que saco menstruar. Então, aquilo que era poder começou a virar problema, dor. E eu sei, eu tô falando isso pra vocês porque eu também já passei por isso. Eu também achei a minha menstruação, que saco. Ai, que droga, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Ou ai, que vergonha, não quero que ninguém saiba que eu tô menstruada. Anota outra coisa importante que eu vou falar nessa aula de hoje sobre os segredos da menstruação. Ah, e fica aqui até o final, que eu falei que hoje eu ia contar qual que é o nosso próximo evento juntas, e eu vou contar no final, claro. E essa live vai ficar gravada, tá? Então pode mandar essa live, as mulheres vão poder assistir, vai ficar disponível no meu feed, tá? Então vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem, mandar para as amigas, ok? E eu vou contar o que nós vamos fazer juntas ainda esse mês de outubro. Pós ritual de equinócio de primavera, tá? Que a gente merece. Eu vou contar no final. Então, gente, outra coisa importante que eu vou falar, né? Muito importante que eu quero que vocês pensem muito nisso. Se o seu relacionamento com você mesma não é bom, e todas nós temos questões com a gente mesma, né? Então, se você tem questões em relação à tua ionia, à tua vagina, ao teu corpo, à tua menstruação, não gosta de menstruar, não gosta do corpo, não se sente bem consigo mesma. Se você tem questões, seja quais forem, com você mesma. Se você tem questões com você tem questões com o feminino. Então, se você tem traumas, se você tem vergonha, se você tem tabu em relação a si mesma, seu corpo, tua sexualidade, teu feminino. Se a tua relação com você não é boa ou não está boa, como você quer ter sucesso na relação com o outro? Não dá, não é possível. Entende? Eu vejo muitas de vocês aqui super aflitas, ansiosas, muitas desesperadas para ter uma boa relação com o outro. Mas aí eu não tenho paciência de nutrir essa relação. Eu não tenho saco de nutrir essa relação. Eu não quero olhar para descobrir qual é o meu lugar. Como é que eu faço o equilíbrio entre dar e receber dessa relação? Como é que eu aprendo sobre o masculino? Sem raiva, sem culpar, sem estar na dor, sem estar na vítima, sem estar na guerreira. Aprendendo sobre mim. Então, primeiro eu tenho que estar bem comigo, para depois eu me relacionar com o outro e ter sucesso. Ter uma relação que sim, vai ter questões, mas que evolui, progride, vai para frente, é um lugar bom, confortável, saudável de estar. Entende? A maneira que você vai, conforme você vai se nutrindo de autoamor, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, quanto mais você se nutre de você mesma, desse lugar que eu falo, faça seu templo, faça seus rituais,
Cocrie a tua energia feminina, entenda o que é estar no feminino, ame seu corpo, mas eu não consigo, eu tenho nojo da minha menstruação. Ok, eu não tô pedindo para você começar a amar a sua menstruação agora, não é isso. Eu tô pedindo para você olhar para a tua identidade feminina, olhar para as tuas dores, olhar para as tuas questões, olhar para o que você deixou para trás, olhar para as dores das tuas ancestrais, porque eu tenho certeza que você tá só carregando e repetindo. Porque é esse lugar de você estar com você, olhar para o que tá bom, o que ainda não tá bom, o que eu preciso melhorar, que vai consequentemente te trazer relações saudáveis. Conforme a minha relação foi melhorando comigo, a minha relação foi melhorando com o masculino e com o feminino que tá à minha volta. Foi mudando. Eu fui curando, mas foi uma cura comigo, para que isso pudesse refletir. As nossas relações são espelho, são reflexo. A tua realidade maravilhosa é uma consequência de como está a sua vibração aí dentro, de como você está vibrando, sentindo, de como você se vê, de como você se enxerga. E isso está relacionado, sim, com a maneira que você lida com a sua menstruação, com o seu ciclo, com o seu corpo, com o seu útero, com a tua ioni, com a tua vagina. Porque tudo isso é a tua vida, é a tua sexualidade, a tua energia vital, sexual e criativa. Então, menstruar, gente, é natural. Menstruar é da natureza feminina, não existe nada mais natural e vai te mostrar sobre as tuas mudanças, sobre as tuas fases, sobre as tuas mudanças hormonais. Então, aprender sobre isso é aprender a lidar com si mesma e com as suas próprias questões e consequentemente, aprender a lidar melhor com o outro. E estar num outro lugar nas tuas relações. Eu não me valorizo, eu tô numa relação tóxica, abusiva. Claro, você não valoriza a tua relação com você mesma. Aonde você se coloca? Como é que você se cuida? Como é que você se nutre? Entende? Aprender a lidar com a sua ciclicidade, com a tua menstruação, com a menopausa, parto, aleitamento, relações sexuais, tudo isso, aprender a lidar com os ritos de passagem, com o teu corpo, com a tua oscilação hormonal, entender que você é 4 no mesmo mês, que você vive arquétipos femininos diferentes e que eles vão te dar talentos diferentes, desafios diferentes, que você vai estar diferente. É entender que tá tudo bem não estar sempre tudo bem, porque não vai estar tudo bem sempre, ok? E isso é ser mulher. Isso é estar bem com você mesma. Saber que está tudo bem e não estar tudo bem sempre. Você vai oscilar, você vai mudar. Isso vai refletir nas tuas relações, isso vai refletir na tua produtividade, no teu trabalho, que é cíclica. Você não vai estar todo mês fogosa, cheia de libido. Você não vai estar o mês inteiro, todos os dias, hiper, mega produtiva, intelectual, rápida, ligeira, papum na resposta, afiada. Não, não vai. Não vai, porque os arquétipos diferentes vão te trazer dons diferentes. E é isso, por isso que eu falo tanto da mandala lunar. Porque vocês aprendem quais são os padrões de vocês. O que é desafiador para mim fazer nessa fase do ciclo? Por que é fácil para mim fazer quando eu tô menstruada, quando eu não tô? E aí se dá mais daquilo que é bom, que você precisa, que você merece, e evitar aquilo que é pesado. Porque a gente fica brigando o mês inteiro. Querendo ser algo que a gente não é. Entende? Então, lidar com a sua menstruação, que é uma coisa tão natural, vai fazer com que você se reconecte com a sua verdadeira essência, com aquilo que você é de verdade. É isso que vai te fazer ser uma mulher autêntica. E a tua autenticidade é que vai te trazer autoconfiança, plenitude. É a tua relação com você mesma, não é o outro, não é a relação com o outro. Então, aceitar que você é cíclica e que tá tudo bem não estar tudo bem sempre. Essa é uma forma de viver. Essa é a sua harmonia. Não é linear, estável, retilínea, sempre igual. Não. Existe uma harmonia na ciclicidade.
Existe uma sabedoria nos arquétipos e nas energias femininas. O teu equilíbrio, mulher, é dinâmico, tá? Eu tô falando isso porque sim, eu também já calei meu corpo, já sofri na minha sexualidade, porque sim, eu já era uma terapeuta tântrica, eu já trabalhava com mulheres e eu não era plena sexualmente, porque eu ainda tinha candidíase de recorrência e infecção urinária de recorrência. Eu já estava super trabalhada, estudando o Tantra, estudando a energia Kundalini, utilizando a minha energia Kundalini, a energia sexual, vital, criativa, para curar, acessar o divino, ressignificar tudo isso que eu ensino, eu já fazia, eu já ensinava e eu ainda tinha dores. Então eu também tive que olhar para a minha sexualidade. Foram vários processos. Eu também tive vergonha da minha menstruação. Eu escondia quando eu estava menstruada. Eu achava um saco. Ai, não vou poder ir pra praia, não vou poder ir na piscina. Ou ai, que droga, não vou poder ter relação. Sei lá, eu pensava várias coisas, porque eu não sabia do poder que existe no sangue menstrual. Eu não sabia, eu não tinha essa informação que eu estava num momento de poder. Que sim, eu tinha que escolher melhor o meu ambiente. Menstruada, eu não vou estar em qualquer lugar, porque eu tô aberta. A mulher enluarada, menstruada, ela é um canal de limpeza para si própria e para todos que ela convive. Então eu não vou escolher um lugar carregado, pesado, negativo, que eu não tô afim, cheio de conflito. Não vou, porque eu não quero me nutrir disso. Então eu comecei a aprender que meu sangue era poder. Eu comecei a aprender que se eu pegasse uma gotinha do meu sangue menstrual com o meu dedo e colocasse no meu terceiro olho aqui, ó, no meu Ajna Chakra, e fosse dormir e pedisse uma orientação espiritual, pedisse a visão, eu teria. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a me reconectar com o meu sangue, porque eu descobri que o sangue tem memória. Assim como a tua saliva, assim como todas assim como todas os teus líquidos, né? Tudo em você tem informação genética, contém o teu código genético, o teu DNA, contém informação, o teu sangue, mulher, tem informação. Poderoso, né? E aí eu comecei a escolher com quem eu fazia amor ou não. Porque eu ainda não era casada. E sim, eu tive uma série de relacionamentos que não deram certo. Eu conto isso aqui. As minhas alunas, as minhas seguidoras sabem. Depois que eu me separei, depois que eu tive meu primeiro divórcio, eu tomei 18 anos de anticoncepcional, ininterruptamente, sem parar. Eu fiquei um zumbi. Ou seja, eu não ovulava, eu não menstruava, eu estava totalmente desconectada do meu corpo e da minha sexualidade. Gente, 18 anos. É muito tempo, né? Aonde eu tava? Não sei. Tentando me encontrar. Eu perdi muito tempo. E sim, eu tive muitas patologias por conta disso, porque eu calei a voz da alma. Eu parei de viver os meus ciclos sexuais. Eu fiquei num modo zumbi para não sentir, porque eu tinha cólica, eu tinha enxaqueca. Quando a minha menstruação vinha, ela vinha com muita dor. Porque eu não parava, porque eu não olhava. Aí quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer esse caminho do feminino, caminhar as minhas energias femininas e entender que, uau, se eu fizer a minha mandala lunar, eu tô parando para olhar para mim. Como eu tô me sentindo? Fisicamente, emocionalmente? O que eu quero? O que eu não quero? Aí minha menstruação vinha. Eu lia a mandala lunar, o meu caderno lunar do mês anterior e falava, uau, quantas conquistas! Uau, eu continuo com esse mesmo problema. Nossa, eu não consigo. Eu tinha um problema muito grande de apego. Eu era apegada aos relacionamentos que acabavam, às pessoas, eu ficava na sofrência. E aí eu via que de novo eu tava com aquela mesma raiva, com os mesmos medos, com as mesmas questões, e eu comecei a utilizar o meu sangue menstrual para me curar, plantando a minha lua, entregando o meu sangue à terra de uma forma ritualística e pedindo. Eu ensino isso aqui, eu ensino isso no meu curso, eu ensino nos stories. Eu tô no finalzinho do meu ciclo,
Quem tá me acompanhando aqui sabe, eu tô no 26º dia do ciclo hoje. Eu tô no dia 26 da minha mandala lunar linda, do meu curso cíclica. Provavelmente a minha anciã vai chegar. Eu tô sentindo que vai ser um mês curto, porque ontem eu falei pra vocês que eu tava na feiticeira e que eu tava assim, ó, ácida, que eu tava, tipo, exigente. Hoje eu já tô sentindo um pezinho na lombar, eu tô sentindo meu útero pulsar, eu já tô sentindo uma energia me levar pra baixo, eu já tô um pouco menos acelerada, eu já tô começando a sentir uma redução da energia, então a minha ansiedade tá pra chegar. Tá? Eu acho que eu não vou ter um ciclo de 28, 30 dias, não, né? Eu tenho um ciclo irregular, então a minha ansiedade eu tô sentindo no corpo, na energia, porque eu já sei, são muitos anos fazendo esse autoconhecimento feminino, são muitas mandalas lunares, são muitos cadernos, muitos. Então eu comecei a perceber que, uau, eu posso, através do meu sangue menstrual, que contém memória, que contém informação genética, eu posso usar esse sangue que é poder, que é fertilidade, que é um bebê que não nasceu. O que é o sangue menstrual? É o seu líquido, sangue, tudo aquilo que o seu endométrio, né, a parede do útero construiu para receber o bebê, que desprende e morre, vai embora. Então eu posso usar esse movimento para fluir as minhas emoções, para me limpar. Acontece uma limpeza em todos os teus chakras. Natural quando você menstrua. Então eu posso sim agradecer, eu posso sim plantar sementes, porque se esse sangue é fertilidade, se esse sangue é vida, se ele tem memória, se ele é um bebê que não nasceu, o que eu posso fazer de bom com ele? Se ele aduba as plantinhas, porque as minhas alunas estão aqui para provar que as orquídeas, as amoreiras, estão tudo com fruto, todas florindo, porque sim, é adubo, é um fertilizante natural o sangue da mulher. Então, quais são as sementes dos meus sonhos que eu quero plantar? O que eu quero liberar através do meu sangue menstrual? Então, sangue é medicina, contém memória. E sim, eu comecei a escolher com quem eu ia dividir os meus momentos que eu estava menstruada, aonde eu quero ficar, como. Aí muitas de vocês me escrevem, mas Nevenka, a minha vida é uma correria, eu não tenho tempo para isso. Co-crie. Co-crie. Qualquer realidade é possível desde que você decida, desde que você escolha viver isso. Se você continuar na correria, se você continuar vibrando na mesma frequência, se você continuar com o mesmo sistema de crenças, nada vai mudar. Agora, se você muda a sua maneira de pensar, de lidar, começa a colocar pequenos momentos no seu dia a dia, como eu sempre falo, todo dia um pouquinho, cada dia um golinho. Eu comecei a ressignificar. Gente, eu tinha 2 empregos. Eu tava totalmente desconectada, toda cagada, cheia de patologia. Aí eu parei o anticoncepcional. Quando eu parei o anticoncepcional, eu tava divorciada. Eu comecei a me relacionar. Eu tive vários relacionamentos. E aí, o que eu fiz? Coloquei o Mirena. Por 2 anos eu usei o Mirena. Eu tinha cólicas horríveis, o meu útero gritava, de eu cair na rua. Juro, de eu não conseguir ficar em pé de tanta dor. E eu continuei com Mirena porque eu não queria engravidar. Eu perdi todo o meu cabelo. E tive várias outras consequências com o Mirena, não foi legal pra mim. E ele ficou preso, encapsulado na parede do meu endométrio. Então, quando eu fui no meu primeiro círculo de mulheres, lá em 2012, sei lá, mais de 10 anos atrás, e que eu ouvi falar e que fez todo sentido pra mim, minha alma gritou, minha alma não vibrou, minha alma gritou, falou, é isso que você precisa. Eu sabia, eu tinha uma certeza dentro do meu coração. Eu preciso voltar a menstruar. Eu vou arrancar esse Mirena. Eu tive que literalmente fazer uma cirurgia, porque estava preso. Eu quase perdi o útero. Então, olha quantas coisas eu sofri, gente, para chegar até aqui. Entende? E tá aqui ensinando isso para vocês, falando para vocês. E foi por causa dessa minha jornada de desconexão total com a minha sexualidade, com o meu feminino. E é óbvio, eu não estava feliz nas minhas relações, eu não estava feliz com o meu trabalho, eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava, eu estava cheia de dor,
Eu gostava de fazer amor, eu queria fazer amor, eu queria estar plena sexualmente, mas doía, porque eu estava sempre com candidíase, com infecção urinária, sempre tinha dor, ou antes, ou durante, ou depois. Como é que eu ia ser plena? Entende? Só que isso estava vinculado na minha relação que eu tinha comigo. E eu comecei através do meu sangue menstrual, através do plantar a lua, através da mandala lunar. Foi assim que eu comecei. Esse foi o meu começo. Esse foi o começo da Nevenka. Não era essa mandala, era outra, mas que foi muito incrível para mim. E aí eu até trouxe aqui para vocês, ó. Eu comecei com os absorventes bio, com os paninhos. Esses a minha mãe que fez pra mim. Adoro. Comecei com os meus paninhos, coletar meu sangue, plantar minha lua. E se você quer aprender, me segue nos stories, porque a minha anciã tá chegando, a minha lua vai chegar, a minha menstruação vai descer e eu vou coletar meu sangue aqui no Brasil, nos meus paninhos, vou mostrar nos stories como é que eu faço e vou plantar a minha lua lá na pitangueira da casa da minha mãe, aqui onde eu tô. Que foi a árvore que me resgatou. E tá linda hoje. E vai ser maravilhoso, né? Depois de sei lá quantos anos que eu não planto a minha lua aqui, plantar a minha lua aqui. Então toda essa sabedoria, isso existe, isso tá em você. É só você acessar, entendeu? Eu tô aqui como um canal para que você desperte para uma cura física, emocional e espiritual, tá? Então, gente, olha só, né? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 80% das brasileiras têm TPM. E quando eu falo de TPM, eu falo de compulsão alimentar, inchaço, enxaqueca, eu falo de ansiedade, depressão, tristeza, estresse, dor, irritabilidade, oscilação emocional. Então, olha essa TPM, atenção pré-menstrual, olha o campo de memórias que a gente acessa quando a gente fala de menstruação, de sangue menstrual. Por isso que a gente evita, por isso que a gente não quer, porque a gente entendeu que TPM existe, é real, e aqui, ó, Organização Mundial da Saúde, 80% das mulheres têm, ponto. A gente encara isso como uma realidade. Tá, eu não tenho TPM. Muitas alunas minhas também não têm mais. Por quê? Porque a gente resolveu abraçar a luz e a sombra do feminino, porque a gente resolveu olhar, porque a gente tomou posse do corpo. Então é óbvio que se você decidir parar de tomar anticoncepcional, ou tirar o Mirena, ou voltar a menstruar, ou mesmo usando o Mirena e o anticoncepcional, se reconectar com a lua do céu, é possível fazer a mandala lunar acompanhando a lua do céu, e isso vai te ajudar a resgatar a tua ciclicidade, tá? Eu fiz a mandala lunar usando o Mirena, ok? E isso foi me resgatando, isso foi me curando. Depois que eu resolvi tirar, eu usei o Mirena por 2 anos. Então, gente, pensa. A gente precisa trazer um reforço e uma memória positiva. A gente precisa trazer coisas positivas para a menstruação, que é uma coisa natural. O sangue é vida, é fertilidade, tem muitos benefícios. E foi por isso que eu resolvi fazer o meu curso Cíclica. Ative a sabedoria do seu corpo. Foi por isso que eu me especializei em ensinar mulheres a utilizarem o corpo como uma ferramenta de cura, de autocura, de despertar. Foi por isso que o Cíclica, ele não é um curso que só ensina você a mapear o ciclo, a fazer essa alfabetização corporal, a aprender sobre os arquétipos femininos, a lua interna, a lua externa. Não, é um curso que fala de sexualidade. O Cíclica é um curso tântrico. Porque tá vinculado. Não tem como falar de menstruação sem falar de sexualidade. Não tem como falar de menopausa sem falar de sexualidade. Então, é um curso para que você acesse a tua sexualidade, para que você se cure através disso. Para que você mova seu corpo, gente. Então não é à toa que eu tô aqui gratuitamente falando para as mulheres: baixem a mandala lunar, entra na minha comunidade do Telegram, tá lá, tá disponível, faça. A mandala é do curso Cíclica, mas eu dei para todo mundo pode acessar, qualquer mulher, sendo minha aluna ou não. Começa já, mas eu tô na menopausa, espera a lua nova do céu, acompanha a lua do céu.
Você não viveu a ciclicidade. Faça isso por um tempo, até a anciã ancorar mesmo. Mas eu tomo anticoncepcional, eu uso DIU, Mirena, não tem problema, acompanha a lua do céu, espera a lua nova, primeiro dia de lua nova você começa. Né? Eu menstruo, então vai ser no seu primeiro dia de menstruação que vai terminar uma mandala e começar a outra. Então, gente, vocês têm que entender que a ciclicidade, a menstruação, os hormônios, tudo isso é o feminino na prática. A sua ciclicidade, a sua energia feminina, sexual, é fonte de sabedoria, é fonte de poder, de autenticidade. E é isso que vai te dar bem-estar, saúde. A tua saúde emocional vem da tua saúde física e vice-versa. Então eu quero ser uma mulher sábia, intuitiva. Tem que olhar, tem que acessar. Por isso que eu falo tanto para vocês. Façam atividade física. Façam a mandala lunar. Você precisa ativar sua farmácia interna. Os seus hormônios estão aí. Precisa ativar, precisa produzir calor. Precisa ativar esse corpo, mover esse corpo, porque tá tudo cheio de memória, de bloqueio. Inclusive as memórias em relação à tua menstruação, ao teu sangue menstrual, também estão gravadas no teu corpo. Não só no teu útero, não só na tua ioni, na tua vagina, mas está em outros lugares do teu corpo. E a hora que você começa a dançar, respirar, ativar, mover, você move tuas águas, você move as tuas emoções, você limpa memórias, você quebra crenças, você faz novas sinapses neurais, ou seja, você ativa áreas do cérebro que estavam dormentes, você encontra novas soluções para velhos problemas. Sim, isso é maravilhoso para quem tem vários sintomas, principalmente quem não tem libido, quem tem depressão, quem tem ansiedade, porque você pratica um estado de presença, você com você, todo dia, fazer sua mandala, olhar, perceber como é que você tá, teu ritmo, aprender. Isso sim, exige uma certa disciplina, uma certa autorresponsabilidade, mas os benefícios são enormes e eu tenho resultados aqui todos os dias. Todos os dias, se você entrar nos meus stories, você vai ter relato de alguém que é minha aluna ou que me segue e que teve uma profunda transformação, que teve uma profunda cura, que fez as pazes com seu sangue, que descobriu, redescobriu seu poder. Quando você faz as pazes com seu sangue, quando você faz as pazes com seu ciclo, você faz as pazes com seu corpo. Quando você faz as pazes com o seu corpo, você faz as pazes com a sua essência, com o seu feminino. Fazer as pazes com o sangue, honrar o sangue, tuas águas, enxergar isso como sagrado, natural, feminino, lindo, bonito, fértil, faz você enxergar e fazer as pazes com a tua ancestralidade, com a tua sexualidade, como eu já falei, e com a tua espiritualidade. Porque sim, hoje eu vejo que mais do que uma etapa da sexualidade, né? Eu vejo que menstruar hoje para mim é um ato espiritual, é uma escolha espiritual. É uma escolha espiritual para mim. E isso pode ser também para você, tá? Então, olha quantos sintomas, quantas dores você pode evitar. Olha quanta desconexão, quanta perda de tempo você pode evitar, ganhando essa autonomia. E é isso que eu ensino através do meu curso. Você ser autônoma, você se curar, você ser dona do seu próprio corpo, da tua sexualidade, tomar posse do teu poder, da tua intuição, da tua autenticidade, da tua voz, da tua verdade, honrar teu sim, honrar teu não. Então você se reconectar com o teu ciclo, com a tua fertilidade, vai te trazer bem-estar, vai te trazer autonomia, vai te trazer segurança, vai te trazer alívio, vai te trazer muitos benefícios, gente. Muitos benefícios. Maravilhosos, inúmeros.